Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à série Economia em Tempos de Coronavírus, que é baseada no nosso livro Economia, Consciência e Abundância, publicado pela editora Bambual. O tema de hoje é empresa privada, que constitui esse terceiro elemento do que nós estamos chamando da trilogia de salvadores para alguns e vilões para outros da humanidade. O primeiro elemento foi o dinheiro, o segundo elemento foi o Estado e agora o terceiro elemento, a empresa privada. E por mais divergências ideológicas que existam entre esses dois últimos conceitos, ou seja, o Estado e a empresa privada, eles guardam muitas similaridades, muitas semelhanças. Né? E em que elas são similares? Basicamente na sua essência. Todos esses dois conceitos, tanto o Estado quanto a empresa privada, eles são criações jurídicas, são ficções jurídicas, são pessoas jurídicas. Só que o Estado, de direito público, e a empresa, pessoa jurídica de direito privado. Mas na sua essência, ficção jurídica, pessoa jurídica, elas guardam muitas semelhanças. Então, uma boa parte dos comentários feitos no segundo vídeo sobre o Estado são aplicáveis também à empresa privada. Então, tentaremos ser um pouco mais breves nesse vídeo, né? Para quem tiver mais interesse, assista o anterior, que vai ter um aprofundamento de algumas questões que aqui vão ser tratadas de forma mais rápida, né? Então, a empresa privada ela é um elemento muito importante para a expansão da teoria econômica. E, sempre lembrando, nos vídeos anteriores, expansão da teoria econômica, da economia dominante, equivale à expansão da escassez. E expansão da escassez não é o melhor ambiente para a vida se manifestar plenamente. Então, por que esse elemento foi introduzido na história da humanidade? A principal justificativa, a principal característica dessa ficção jurídica, que é a empresa privada, é a despersonificação do empreendimento. Então, o empreendimento se desvincula ilusoriamente das pessoas. Então, a pessoa que tem um determinado comportamento fica camuflado como se fosse o comportamento da pessoa jurídica, da empresa, né? Então as pessoas falam, a empresa falou. Não, a empresa não fala nada. Quem fala são pessoas que se intitulam representantes da empresa. Então, a empresa distribuiu dividendos. Não, quem distribuiu foram pessoas. Então, é importante a gente... A empresa destruiu. Não, a empresa não destruiu, foram pessoas. Então, é importante a gente resgatar essa percepção de que o empreendimento, a empresa privada, ela só materializa coisas fisicamente, geladeira, televisão, automóvel, graças ao comportamento das pessoas. Não é pelo comportamento da pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica é uma criação jurídica, como nós já falamos, ela não existe, não manifesta materialmente nada. O que manifesta é o comportamento das pessoas. Então, essa despersonificação ela tem uma característica interessante para a teoria econômica predominante, que é a de facilitar a troca de mãos dos empreendimentos. Então, você pode vender parte do empreendimento ou empreendimento integral, sem prejudicar o andamento das operações. Um processo sucessório, uma das pessoas morre, então você pode substituir essas pessoas, mas o empreendimento continua operando sem influência, né, dessa interrupção que possa acontecer, ou uma transferência de mãos por uma comercialização ou por um falecimento. Então essa é uma característica bastante interessante para a teoria econômica predominante, porque ela facilita essas trocas de mãos sem prejudicar o desenvolvimento das operações
das atividades do empreendimento. Agora, já migrando para a visão por parte da consciência emergente, nós vamos verificar, assim como nós vimos no vídeo de Estado, que esse conceito não se harmoniza com as características da consciência emergente, porque ele representa uma ilusão, uma ficção jurídica. E a consciência emergente tem como estímulo a convivência em bases mais concretas, né? Mais palpáveis, mais materiais, né? Então, sem ilusões. Então, como é a pessoa jurídica, assim como o Estado e assim como o dinheiro, trilogia, são ficções, você tem que acreditar nelas e se comportar como se elas existissem, para que elas se materializem coisas. Então, ela não se harmoniza com as características da consciência emergente. E essa despersonificação, que é uma característica fundamental e importante para a teoria econômica predominante, ela é vista com muito ceticismo pela consciência emergente, por uma consequência muito desarmônica com as características da consciência emergente, que é o desvio das responsabilidades. Uma característica importante da consciência emergente é se responsabilizar pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos e pelas consequências desses comportamentos. E essa ilusão jurídica da empresa privada, ela, por despersonificar o empreendimento, ela desestimula as pessoas a se responsabilizarem pelos seus comportamentos e da cobrança de responsabilidade daquelas pessoas que agiram de forma inadequada, né? Por exemplo, a Nike ficou mundialmente conhecida, não só pelos seus produtos, mas também por produzir esses produtos distribuídos globalmente a partir de trabalho escravo ou semi-escravo, né? Então, ela ficou conhecida internacionalmente por isso. Agora, alguém se lembra do nome do presidente da Nike, da ocasião? Alguém se lembra do diretor de recursos humanos da Nike, na ocasião? Eu não me lembro. Por quê? Porque houve o desvio da responsabilidade. O problema é a Nike. A Nike ficou conhecida por esse problema, mas as pessoas não. Um caso mais recente, mais próximo nosso, Mariana e Brumadinho. Todos nós lembramos, ainda estamos, pessoas estão ainda com um sofrimento muito grande por conta desses eventos, e nós sabemos quem é o presidente da Vale, da Samarco. Sabemos que a Vale e a Samarco estão envolvidas lá nisso e outras entidades, mas o presidente dessas empresas, o diretor das operações que construiu essas barragens, as pessoas que estavam responsáveis por a manutenção dessas barragens, alguém se lembra o nome delas? Ninguém. Então, esse desvio das responsabilidades dos comportamentos realizados, isso é extremamente desarmônico com a consciência emergente, que entende que esses comportamentos têm que ser conscientes, atentos, e que temos que nos responsabilizar por esses comportamentos. Então, por conta dessa característica de despersonificação do empreendimento, ele não se enquadra, não se encaixa, não se harmoniza com a consciência emergente. E outra questão também muito importante de desarmonia com a consciência emergente é que o conceito de empresa privada, assim como o de Estado, ele é um instrumento de concentração de poder. E uma das características da consciência emergente é desestimular a concentração de poder. Então, não existe harmonia entre esse conceito
e a consciência emergente. E algumas pessoas falam que, principalmente o mercado de capitais, as grandes corporações, que elas promovem a democratização do capital. Eu acho que nós temos que olhar com muito cuidado isso. Pode parecer a princípio, porque você comprou uma ação, então você participa do lucro, só que você não participa das ações que promoveram esse lucro. Você não participa da construção das informações sobre esse lucro. Você não participa de várias decisões que são feitas, como a distribuição desse lucro, como que esse lucro vai ser apropriado, né, pelas pessoas. Então, por todas essas características, não existe a participação. Se não existe a participação, você está delegando o seu poder pessoal para pessoas que vão fazer essas coisas. Quem vai gerir a empresa, quem vai gerir as operações, como que vão ser divulgadas essas informações, como vão ser apurados esses resultados, né? Então, quem vai fiscalizar esses resultados, isso tudo está delegando para pessoas, né? Então, você está delegando para outras pessoas o seu poder pessoal. Então, isso é uma característica que não se harmoniza com a consciência emergente. Quando você compra uma ação dessa empresa, você está delegando o seu poder para os gestores dessa empresa, certo? Assim como no Estado, pelo voto, pelos tributos, para o pagamento de tributos, nós delegamos o nosso poder pessoal para esse ente jurídico, essa criação jurídica, que na verdade nós estamos entregando para pessoas que vão se apropriar desse valor, concentrar poder e normalmente usá-lo em benefício próprio. Então, na empresa privada acontece a mesma coisa. Então, quando você compra ações dessas empresas, quando você compra produtos dessas empresas, quando você trabalha nessas empresas, vai ser objeto de outro vídeo, que é o trabalho. Quando você trabalha para essas empresas, quando você fornece algum tipo de recurso para essa empresa, você está legitimando e está dando vida a essa ficção jurídica e concentrando poder e, como consequência, gerando a desigualdade inédita de oportunidades que ocorre hoje na humanidade. Então, por conta dessas características, nós também não vemos nenhum tipo de harmonia entre esse conceito de empresa privada com a consciência emergente. E isso é particularmente importante, ainda voltando à questão principal dela, da despersonificação, ela dificulta, esse conceito dificulta a percepção das conexões dos nossos comportamentos com as consequências. Por exemplo, se nós perguntarmos a qualquer pessoa o que ela acha, se ela gostaria da saúde pública ser boa ou ruim, em condições normais, temperatura e pressão, todo mundo vai dizer que quer uma saúde pública boa, né? Só que a pessoa pode, por exemplo, decidir comprar ações de uma empresa de cigarro. O que você acha disso? Isso foi feita a conexão de que você está dando o seu poder pessoal, no caso, através do dinheiro, comprando ações dessa empresa, e você está estimulando ela a produzir um produto nocivo à saúde do planeta, da vida, inclusive do ser humano, e esse produto está associado à morte anual de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Será que é possível fazer é fácil fazer essa conexão? Outra conexão, exemplo de conexão que a gente tem dificuldade para fazer, você comprar ações ou trabalhar na Petrobras. O que a Petrobras produz? Basicamente, produtos ligados aos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são dos principais causadores das mudanças climáticas.
Então você associa, é fácil associar que você comprou uma ação que promove as mudanças climáticas, que colocam em risco, inclusive, a existência da humanidade no planeta. Então, esse conceito, por despersonificar o empreendimento, ele dificulta a percepção dessas conexões, né, fazendo com que uma boa parte dos nossos comportamentos cotidianos se transformem em comportamentos inconscientes e destruidores das relações sociais e do meio ambiente. Então, por essa característica também, o conceito de empresa privada não se harmoniza com as aspirações da consciência emergente. Então, esse é o principal sobre essa inadequação, desarmonia desse conceito com a consciência emergente. E o que nós podemos fazer? Nós vamos acabar com todas as empresas? Não dá, né? Vai acabar com essas ilusões na cabeça de todo mundo? Não dá. Primeiro passo, o mesmo do Estado. Acabar com essas ilusões dentro do seu imaginário. Saber que você está lidando com pessoas. Você não está lidando com empresas, está lidando com pessoas. É importantíssimo isso. E, se possível, quando estiver lidando com elas, lembrar a elas que elas também estão lidando com pessoas. Elas não são empresa, elas são pessoas lidando com pessoas. É muito importante isso. Modifica a forma de como você conduzir as situações. É muito importante, né? E, além disso, o que outros comportamentos que são harmônicos? Primeiro, a questão do consumo. Né? Muito importante, em vídeos anteriores nós falamos sobre as necessidades, então é muito importante nós aplicarmos aquilo que nós vimos lá no vídeo anterior, ter um discernimento, um autoconhecimento para saber quem é você e o ser singular que você é, o que tem que consumir, o que tem que acumular, né? Para ser coerente, para ser harmônico com o que você deseja a seu respeito, com o que você quer manifestar. Então, isso é muito importante, porque se você consumir coisas que não são essenciais para você, você vai desperdiçar recursos com coisas supérfluas e isso pode dificultar você ter acesso às coisas que são realmente, aos recursos que são realmente essenciais, gerando privações, que nós não estamos aqui para passar privação, como nós vimos isso no vídeo anterior sobre necessidade. E o que isso se aplica à empresa privada? Se você se dedica a consumir ou acumular coisas supérfluas, você vai dando força para as instituições, para as empresas, que normalmente produzem muitos desses produtos, né? Então você pode, com as suas atitudes de consumo, desenergizar essa ficção jurídica que é a empresa privada. Então, escolher bem os produtos mais artesanais, produtos produzidos localmente, produtos produzidos por pessoas ou associações de pessoas mais próximas, que você conhece, que você pode conviver, que você pode verificar como eles estão procedendo, que estão mais sujeitas aos controles sociais, porque a empresa, quando cresce muito, as pessoas acumulam, que estão associadas a esse conceito de empresa, elas concentram muito poder e elas ultrapassam os limites dos controles sociais. Então começam a corromper todo mundo, começam a se proteger das consequências dos seus comportamentos nefastos, destruindo as pessoas e destruindo a natureza, que no fundo é uma coisa só. Então, essas atitudes atentas em relação ao consumo podem ajudar bastante a minimizar os efeitos negativos, concentradores de poder e geradores de desigualdade de oportunidades promovidos pelo esse conceito de empresa privada. Então, essa é uma característica, uma ação que também pode ser bastante efetiva. Outra questão associada a essa também é a questão do estilo de vida, né? Se você opta por um estilo de vida, como o movimento da simplicidade voluntária, você precisa de menos coisas.
e provavelmente precisa ostentar menos, precisa demonstrar menos para os outros que você é uma pessoa bacana, moderna e etc. Você vai ter um estilo de vida simples exteriormente e rico interiormente, que é o lema da simplicidade voluntária. Então isso pode ajudar bastante a minimizar também os efeitos nefastos promovidos por esse conceito que é a empresa privada. Então essas são atitudes do dia a dia cotidiano, né? Atitudes cotidianas que podem atenuar esses efeitos concentradores de poder desse conceito de empresa privada, né? E então chegamos ao fim dessa que nós chamamos de trilogia de salvadores para uns e vilões para outros, que foi formado primeiro pelo dinheiro, segundo pelo Estado e o terceiro pela empresa privada, que são tidos como elementos importantíssimos para qualquer tipo de solução, seja como resolver, né, o problema, destruir os problemas causados por esses conceitos, ou permitir que eles tragam a solução para a nossa qualidade de vida. Então, nós vemos que, na verdade, eles não necessariamente são nem vilões, nem salvadores, eles são apenas instrumentos ilusórios. Para eles manifestarem alguma coisa é necessário que nós acreditemos que eles existem e nos comportemos de acordo, entendendo que eles existem. Se isso não acontecer, nada através desses conceitos vai ser materializado. Então essa é a mensagem dessa trilogia, desses 3 episódios que falam sobre a trilogia dos salvadores ou vilões da humanidade. Espero que tenha trazido subsídio, né, material interessante para reflexão e que isso possa se traduzir em ações mais atentas, mais construtivas e regeneradoras desse nosso planeta, dessa nossa sociedade, das nossas relações interpessoais e com todas as outras esferas de vida que estão ao nosso redor. Muito obrigado, boas reflexões, tudo de bom.